O desconhecido pensador nos deixou uma verdade irrefutável no seguinte pensamento: há 3 coisas na vida que nunca voltam atrás: a flecha lançada, a palavra pronunciada e uma oportunidade perdida. Inevitavelmente, isso se encaixa no que iremos aprender e meditar a seguir. O tempo que iremos abordar não se trata das condições climáticas, mas de um relógio divinal, que não dá defeito e não atrasa nunca. Pelo contrário, a impressão que se tem é que ele está sempre adiantado e girando descontroladamente a uma velocidade impressionante. O aniversário de nascimento é uma data festiva para a maioria das pessoas. Os que se aproximam da puberdade começam a achar que já sabem muita coisa. Os que estão se tornando adultos sentem um clima de independência. Os que se aproximam da terceira idade dizem coisas do tipo: a idade está chegando. O fato é que todos se alegram no dia natalício. E todos, cedo ou tarde, um dia dirão a célebre frase: como passou rápido. A verdade é que não temos mais tanto tempo, e parando para pensar, nunca tivemos, na verdade. Como definir o tempo? O que seria muito tempo para você? Podemos dizer que uma pessoa com 100 anos viveu muito? Com certeza essa tal pessoa pode dizer de si mesma que não viveu o suficiente, e que a sua vida passou muito rápido. Podemos dizer para uma criança que ela tem uma longa vida pela frente, ou seja, que ela ainda tem muito o que viver? Para ela, o tempo pode parecer estar se arrastando, embora saibamos que não é bem assim. O relógio, o chamado tempo, funciona no automático, não dá defeito, não atrasa, e parar nunca, isso está fora de cogitação. Expressões do tipo parece que foi ontem e cada segundo parece uma eternidade são usadas em situações bem adversas. Quando eu era criança, ouvi as pessoas falando que o mundo acabaria no ano 2000 e usando a minha inteligência para fazer cálculos. Como toda criança que não tem a noção real do tempo e do que seria viver muito, acreditando nessa falácia, eu dizia: ainda falta muitos anos para o ano 2000. Quando ele chegar, já estarei com 30 anos, já estarei velho, já terei vivido muito. Quando eu tinha 15 anos, um jovem casado, com seus 20 e poucos anos, perguntou a minha idade. E quando eu disse que eu tinha 15 anos, ele deu um leve suspiro nostálgico e pensativo e disse: ah, meus 15 anos. Falou como se fosse um idoso. E eu, todo feliz, julgando estar na melhor fase da minha vida, disse: ainda faltam 3 anos para eu me alistar. Eu me alistei em 1988. Já se passou muito tempo. Foi como no piscar de olhos. Na verdade, não me parece muito tempo agora. O capítulo 5 de Gênesis relata o tempo de vida de 9 homens. De Adão a Lameque, vemos a quantidade de anos de cada personagem bíblico. Noé, filho de Lameque, seria o 10º. Porém, o relato do total de anos de Noé está no capítulo 9, no versículo 29 do mesmo livro. Noé viveu em um dos períodos mais sombrios da história da humanidade, onde o único compromisso que o homem tinha era com o pecado. Aqueles homens viviam o pecado e para o pecado, respiravam o pecado, exerciam o pecado. A Bíblia chega a dizer que seus pensamentos, 24 horas por dia, eram fazer o mal. Não havia mais espaço em seus corações para a misericórdia. Eram assassinos frios, imorais, no sentido mais devasso da palavra. Imaginem como fora tão difícil para Noé viver num clima tão tenebroso como aquele. Mas o justo Deus, que não pune o inocente com o culpado, livrou Noé e sua família e aniquilou tudo que não tinha a menor possibilidade de reabilitação. Aqueles homens não sentiam o menor desejo de se consertar. Eles amavam como viviam e o que faziam. Com entendimento lógico, é normal concluir que com o dilúvio eles deixaram de existir. Porém, pensando de forma espiritual, sabemos que não é bem assim.
Voltando aos personagens, no capítulo 5 de Gênesis, vemos que a média de vida humana naquela época era de mais de 900 anos. Adão, por exemplo, viveu 930 anos, e o homem mais velho que a Bíblia relata teve seus bem-vividos 969 anos. Os céticos podem dizer, isso é impossível, ninguém pode viver tanto tempo. Mas será que podemos realmente dizer que isso é muito tempo? Afinal, o que seria muito tempo? É importante salientar que o propósito de Deus para o homem era que ele vivesse eternamente. E por mais que 969 anos nos pareça muito tempo, ainda não é a eternidade. Eu queria que você refletisse com essa mensagem que o tempo passa e que isso é inevitável. Não temos controle sobre ele. Cedo ou tarde estaremos diante do trono de Deus, prestando conta de nossas obras. E o que você tem feito, será que tem agradado a Deus? A Bíblia é bem clara quando diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. O Senhor não nos colocou aqui nessa terra para sermos inúteis. Ele nos chamou para darmos frutos, e a árvore que não dá fruto é cortada e lançada no fogo. É o que chamamos de fim de vida na terra e o início de uma eternidade, com Deus ou sem Deus. Nós decidimos. Só tenha em mente que não temos controle do nosso tempo, e não importa o quanto vivamos, a vida é curta. Existe uma lenda muito antiga que fala de um mercador muito influente em Bagdá, e este certo dia enviou seu servo para o mercado a fim de comprar mantimentos que faltavam em sua casa. Ao chegar no mercado, já se fazia uma grande multidão, andando de um lado para o outro, negociando as mercadorias que necessitavam. Quando de repente o servo daquele mercador esbarrou numa velhinha de aparência esquelética e tão sinistra que ele logo entendeu que se tratava da morte. Ela o fitou profundamente, bem nos olhos, deixando ele pálido de medo. Um medo que lhe fez tremer, sentindo um calafrio gélido em sua espinha. De forma desesperadora, ele correu de volta para o seu senhor e disse: "Mestre, por favor, me ajude. Eu preciso que o senhor me preste o seu cavalo." O mercador, querendo entender o que acontecera no mercado, pediu que ele se acalmasse e contasse o que havia acontecido para justificar tanto desespero. E o servo continuou: "Eu vi a morte na praça do mercado, e ela, ao me encarar, fez um gesto ameaçador. Por favor, mestre, me preste o seu cavalo para que eu possa fugir, assim poderei evitá-la. Vou para Samarra, onde ficarei escondido. Lá estarei protegido dela." O mercador ficou um tanto quanto surpreso, porém lhe emprestou o cavalo, e o servo partiu precipitadamente. Mais tarde, o mercador foi pessoalmente ao mercado e pôde constatar a veracidade dos fatos. Ao presenciar a morte em meio ao povo, ele se aproximou dela e perguntou: "Por que você assustou meu servo esta manhã? Por que você fez um gesto ameaçador?" E ela lhe respondeu dizendo: "Não foi um gesto ameaçador, foi um movimento de surpresa. Fiquei atônita ao vê-lo aqui em Bagdá, pois tenho um encontro marcado com ele esta noite em Samarra." Você consegue entender o ensinamento que essa antiga lenda tão explicitamente nos passa? Em lugar nenhum nessa terra estamos seguros. Se nos aprisionarmos dentro de casa com medo de uma bala perdida ou de sermos atropelados, ainda assim não estamos seguros. Não temos como acrescentar à nossa vida mais tempo para viver. O nosso tempo está nas mãos de Deus. Nossa vida está por um fio. No momento que a mão do Senhor sair de sobre nossas cabeças, é o fim. Podemos ser levados de um instante a outro, seja por uma enfermidade ou por um ataque cardíaco. Não temos como escapar da morte. Os caminhos que seguimos de forma desastrosa, acreditando que nos conduzirá para bem longe dela, pode se tornar um atalho que precipitadamente pegamos, nos leva direto para os seus braços. Só estamos seguros se corrermos para os braços do nosso Deus. Em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 24 e 25, está escrito: "Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece. E é esta a palavra que entre vós foi evangelizada." Esses somos nós, um sopro. Decida-se agora no tempo que se chama hoje. Não há pausa para ele. Não demora e você abrirá os seus olhos e perceberá o quanto de tempo você perdeu, o quanto você deixou de fazer.
Se nesse tempo você planeja servir a Jesus no futuro, saiba que o futuro não existe. Aos 15 anos eu planejava servir o exército no futuro. Quando esse dia chegou, o futuro não estava lá. Era o presente, e agora é passado. Um passado não tão distante assim. Parece que foi ontem, literalmente. E acredite, você não tem o controle sobre o amanhã. E nossos planos, definitivamente, nesse caso, não são os planos de Deus. Quando olhamos para dentro de nós, é possível ver a mesma criança, o mesmo adolescente, o mesmo jovem quem fomos um dia. E até mesmo se sentir como tal. Só nos damos conta de como realmente estamos quando olhamos para o espelho. A alma não envelhece porque ela não percebe o tempo passar. O abrir e fechar de olhos, que a primeira carta de Paulo aos Coríntios se refere, é sobre o tempo também, a velocidade do tempo. Quanto menos você esperar, se achará nesse grande dia, o dia glorioso da volta do Senhor. Medite nessa palavra e que essa mensagem possa tocar no seu coração. Mas para isso, você precisa abrir o seu coração. De todas as coisas que Deus criou, as mais belas que você possa imaginar, você foi a mais preciosa. E enquanto você der condições, Ele continuará lutando para tê-lo em seus braços. Você é uma joia inavaliável, da qual Ele não abre mão. Receba Jesus agora. O tempo urge. Não há tempo. E deixar para depois pode ser tarde demais. Amém? Que Deus abençoe. Se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe, deixe o seu comentário, seu pedido de oração no comentário. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.